Olá, seja muito bem-vinda ao Desafio MR 7 dias. 7 dias de ativação, 7 dias de transformação, 7 dias para você sair da inércia, sair do automático, 7 dias para você ir para o seu próximo nível. Tá preparada? Vamos comigo? Nós vamos falar agora nesse vídeo sobre o que é o desafio, por que ele existe, por que participar e como viver essa transformação. Primeiro, nosso respaldo está na palavra de Deus, que diz em Romanos 12:12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez você esteja olhando para esse desafio e pensando: será que eu preciso mesmo disso? E eu quero começar a te dizer algo com muito amor, mas também com muita verdade. Existem mulheres que não estão fracas, não são fracas, porque elas não têm um potencial. Não. Estão cansadas, porque estão vivendo no automático. Tem mulher que acorda e faz o que precisa ser feito. Resolve o problema, cuida de todo mundo, dos filhos, do marido, da casa, tenta manter tudo organizado, tudo de pé. Mas lá dentro já não sente aquela força, ela já não acorda com tanta animação, sabe? Ela já não tem a mesma clareza e ela já não tem a mesma vida. É sobre isso. E é exatamente isso que esse desafio nasceu. É por isso. Esse desafio não só nasceu só para te emocionar. Não nasceu somente para entregar um conteúdo bonito, de forma alguma. Não nasceu para ser mais um grupo, mais uma aula ou mais uma experiência que você começa forte e termina sem fruto. Não. Esse desafio nasceu para gerar um movimento, um despertar, para te ajudar a romper com aquilo que foi se instalando dentro de você, sem que você mesma percebesse. Porque muitas vezes, nós mulheres, muitas mulheres perdem a vida. Só que isso não acontece de uma vez. Você não perde a sua vida de uma vez. Você vai perdendo a sua vida por parcelas. Vai perdendo a alegria, vai perdendo a clareza, vai perdendo a disposição, vai perdendo a identidade, vai perdendo a coragem de se posicionar. E quando percebe, está funcionando, mas não está florescendo. Por isso, antes de te explicar como vai funcionar, eu quero te dizer o seguinte: esse desafio é para as mulheres que entendem que já não dá mais para continuar da mesma forma, ou para as mulheres que chegou até um determinado patamar de movimento, mas estagnou. Esse desafio é uma jornada prática e intencional de ativação. Eu amo, porque eu vivi tudo isso. É um movimento para mexer com seu espírito, com a sua mente e com seus comportamentos. Porque transformação verdadeira não acontece só quando você se emociona. É interessante falar sobre isso, né? Quantas vezes a gente já se emocionou, quantas vezes a gente já recebeu palavras, quantas vezes a gente já se arrepiou, né? E não houve uma transformação. A transformação verdadeira, ela acontece quando você entende, decide, toma a decisão e pratica. Então, o que é o desafio, Leninha? É um ambiente de alinhamento, é um ambiente de recomeço, é um ambiente de consciência, é um ambiente onde você vai olhar para si mesma com verdade. Você vai identificar o que precisa ser ajustado e vai começar a se mover de uma nova forma. Não estamos falando aqui de perfeição, fique muito tranquila em relação a isso. Não é sobre perfeição, nós estamos falando de posicionamento. Não estamos falando de fazer tudo de uma vez. Estamos falando de sair da paralisia. Não estamos falando de viver pressionada. Estamos falando de viver intencionalmente. Esse desafio é para te tirar do automático e te colocar em movimento com consciência. Porque esse desafio é importante para você, para mim e para você. Porque muita gente está tentando mudar o resultado sem olhar para suas raízes. Quer mudar o seu dia sem mudar a sua mente. Quer mudar a sua rotina sem mudar a sua consciência. Quer mudar a sua vida sem mudar os seus padrões. E eu preciso te dizer uma verdade: ninguém sustenta uma nova vida com uma mentalidade velha. Ninguém sustenta um novo nível com os pensamentos, com os mesmos pensamentos e as mesmas desculpas, os mesmos sabotadores e os mesmos comportamentos. E é por isso que tantas pessoas começam e não terminam. Dá só uma piscadinha aí se você já começou algo e nunca terminou. Quantas vezes as pessoas se animam e depois param? Prometem e depois desistem. Sabem o que precisam fazer, mas não conseguem se manter realizando, fazendo. O problema não é só a falta de vontade. Muitas vezes é um excesso de desconexão.
Desconexão, Leninha, sim. Desconexão de si mesma, desconexão da sua identidade e desconexão do seu autor e criador. Desconexão daquilo que Deus já colocou dentro de você. É possível isso, Leninha? É possível. Esse desafio existe para interromper esse ciclo. E eu aqui quero te mostrar algo muito importante. Quando nós construímos esse desafio, nós pensamos na ativação dos 3 cérebros. Primeiro, nós ativamos o cérebro que precisa entender. Porque quando a mulher entende o que está vivendo, ela sai da confusão e entra em consciência. Depois, nós ativamos o cérebro emocional. Porque não basta somente você saber. É preciso sentir o peso da verdade, trazer essa consciência, reconhecer os impactos, perceber o que está sendo perdido quando se continua da mesma forma. Porque transformação não vem só de entendimento e nem só de emoção. A transformação, ela vem do movimento prático. Então, aqui dentro, você vai não apenas ouvir palavras bonitas, você vai ser confrontada em amor. Você vai ser despertada, você vai ser conduzida a agir. Porque uma mulher, ela só muda de verdade quando ela entende e sente e decide. Talvez a pergunta seja, por que eu deveria participar? Você deveria participar se sente que precisa se reencontrar. Se percebe que está vivendo abaixo daquilo que você carrega. Se sente que perdeu-se, você se perdeu de você mesma, no meio de tantas demandas, das dores, da rotina e das pressões. Você sabe que precisa de um novo começo, mas também você precisa de uma direção. Você não sabe por onde começar. Você deveria participar, porque ninguém vence o automático apenas com a intenção de vencer. Você precisa de consciência, direção e ambiente e prática. Você deveria participar porque esse desafio pode ser o ponto de virada de uma estação. Pode ser o lugar onde você volta a se ouvir. Ah, uau! Pode ser o lugar aonde você volta a se posicionar. Talvez você parou, se estagnou. Esse lugar, esse momento para você voltar. Pode ser o lugar onde você volta a honrar a mulher que Deus te chamou para ser. E eu não estou dizendo isso de forma exagerada. Eu estou dizendo isso porque pequenas decisões, quando feitas com constância, produzem grandes transformações. Uau! Está preparada? A importância desse desafio está no fato de que ele não mexe só com a sua rotina, com a sua agenda. Ele mexe com a sua percepção. Ele mexe com a sua identidade. Ele mexe com o senso da sua responsabilidade espiritual e emocional. Porque tem mulher esperando sentir para depois fazer. Mas maturidade é fazer o que precisa ser feito, mesmo antes de sentir. Sentir tudo alinhado, sabe? Mesmo antes de sentir. Tem mulher esperando ter tempo. Mas na verdade ela precisa criar a oportunidade. Tem mulher esperando força. Mas a força aparece no meio do caminho. Ela aparece no caminho da obediência. Esse desafio é importante, porque ele te chama de volta para a consciência. E toda mulher de volta para a consciência começa a parar de se sabotar. Uau! Leninha, e o que esse desafio pode gerar em mim? O que esse desafio pode gerar em você? Clareza, posicionamento, consciência, novos hábitos, recomeço, fortalecimento interno, alinhamento com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Talvez você entre nesse desafio se sentindo cansada, desconectada, sem ritmo e sem foco, mas pode sair dele como uma nova percepção sobre si mesma, com novas decisões, uau! Com uma nova postura e com novos movimentos. A transformação não é mágica, ela é construída. Você não acorda de um dia para o outro, você não acorda transformada, você constrói a sua transformação e você sustenta essa transformação. Mas ela começa no momento em que você diz, eu não vou mais continuar vivendo de qualquer jeito. E como você vai viver esse desafio da forma certa? Participe com presença. Não entre pela metade. Não entre por empolgação. Não entre só para assistir. Não entre somente para ser telespectadora. Não. Entre para viver.
Entre com verdade, venha com verdade, com sinceridade, venha com garra, com vontade. Não tente parecer forte o tempo todo. Reconheça o que precisa ser tratado, ajustado e alinhado. Pratique tudo o que for liberado, porque conhecimento sem prática vira acúmulo. Tudo que você aprender, coloque em prática. Mas conhecimento com prática vira transformação. Permaneça até o final. Muitas pessoas amam começos, mas são os processos completos que geram resultados. Estabeleça uma intenção. Pergunte para você mesmo: o que eu preciso romper? O que eu preciso restaurar? O que eu preciso me tornar ao longo desses dias? E sexto, honre essa jornada. Não trate esse desafio como algo comum, porque quando você honra um ambiente de transformação, você se posiciona para receber dele. É muito importante que no seu caderno do desafio você coloque esses 6 motivos, ok? Pause esse vídeo, volte e anote. Então, deixa eu resumir isso de forma bem clara aqui para você. A promessa é: você pode viver uma transformação real. Você pode sair do automático. Você pode voltar a ter clareza, força, direção e posicionamento. O problema é que muitas mulheres estão vivendo de modo sobrevivência, funcionando por fora e apagando-se por dentro. Sabe qual é a causa? Uma mente cansada, padrões antigos, desconexão da identidade, ausência de intencionalidade e uma rotina que foi engolindo a sua essência. Qual é a solução desse desafio? É consciência, alinhamento, decisão, prática, perseverança e um ambiente que te chama para um novo nível. E é isso que nós vamos construir aqui. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. A palavra não está dizendo apenas para melhorar alguma coisa, ela está dizendo não somente para se conformar, ela está dizendo para não aceitar como normal uma vida desalinhada. Ei, chegou o tempo de viver uma vida desalinhada. Chegou, acabou esse tempo. Uma mente adoecida, uma rotina sem propósito, uma identidade enfraquecida. E depois ela mostra o caminho. A palavra de Deus, ela mostra o caminho. Qual que é o caminho? A transformação. Pela renovação da mente. Isso significa que o céu, que o Pai, já nos mostra. Ele já nos deu o caminho. Ele nos mostra que a mudança de vida passa por uma transformação interior, passa por uma renovação de pensamento, passa por reposicionamento, passa por escolha. Então, esse desafio não é só sobre fazer tarefas, é sobre permitir que Deus alinhe você de dentro para fora. Alinhe aquilo que por muito tempo ficou desalinhado, desorganizado. Se você está aqui, não foi por acaso. Talvez esse desafio seja a resposta de uma oração que você nem soube fazer com as suas palavras. Talvez seja um empurrão que faltava. Talvez seja um ambiente que vai te ajudar a sair do lugar em que você se acostumou a ficar. Mas a transformação começa com a decisão. Então a pergunta não é apenas se o desafio é bom. A pergunta é: você se compromete com a mulher que Deus te chamou para ser? Eu quero te encorajar a entrar com tudo. Com presença, com verdade, com entrega, com disposição para viver esses dias de forma intencional. Porque quando uma mulher decide se posicionar, muitas coisas começam a se reorganizar ao redor dela, de dentro e ao redor dela também. Esse não é só mais um desafio, mulher. Esse pode ser o início da sua nova estação. E eu quero viver isso junto com você. Você não foi chamada para apenas dar conta da vida, da rotina da vida. Você foi chamada para viver com consciência, propósito e posicionamento. Escreve aqui nesse vídeo com decisão: eu escolho sair do automático. E já confirma esse desafio com mulheres que precisam viver essa transformação junto com você. Compartilha com elas, traga mulheres junto com você. Curte esse vídeo, que eu vou saber que você já assistiu. Comenta aqui: eu escolho sair do automático. E a gente se encontra no próximo vídeo.